bem-vindos ao Esporte na Veia, um programa que chegou para diversificar o esporte na nossa cidade e região. Então você que é de Paranavaí ou da região noroeste e curte a TV Zap, agora tem essa nova oportunidade de estar falando de futebol, de estar falando de esportes entre nós aqui, comentaristas, e entre vocês também. Muito importante essa interação para que a gente possa também fazer com que o programa seja bastante diversificado e levado a você, que é torcedor dos clubes brasileiros, para que a gente possa falar bastante sobre futebol e também sobre outros esportes. Está aqui comigo também o Dr. Anderson Gonzalez, o Hudson Bright, e a gente vai estar falando bastante para vocês sobre Copa do Mundo, Campeonato Brasileiro e outras atrações do Esporte na Veia. Bom, vamos começar a falar aí da seleção brasileira, né? Seleção brasileira que jogou ontem e venceu por 3-0. E a gente vai vendo as imagens aí primeiro dos gols, para a gente poder falar um pouquinho sobre o que foi essa partida, já que é a última partida do Brasil, visando aí a estreia na Copa do Mundo. Hudson, seja bem-vindo, Dr. Anderson, sejam bem-vindos. O que acharam da seleção brasileira? Obrigado, Rafael, obrigado, Dr. Anderson. Bom, primeiramente a gente vai falar que a seleção jogou bem, né? Começou o primeiro tempo, os primeiros 20 minutos, eu achei que, assim como o jogo passado também, ficou um pouco na retranca, não conseguia sair jogando, mas eu achei que a seleção engatou aí com 20, 25 minutos do primeiro tempo, e as estatísticas mostram que a seleção faz gol realmente mais no segundo tempo e que está bem preparada, está com o meio de campo certo, né? Os laterais apoiando, apesar da gente ter perdido o Daniel Alves. Eu achei que foi um belo teste. A gente teve a Áustria aí, que ganhou da Alemanha na semana passada, e eu acho que a gente está muito bem para começar a Copa do Mundo aí com o pé direito. Isso aí, Dr. Anderson, assistiu o jogo, gostou da seleção? Assistimos os jogos. Boa noite, primeiramente, Rafael, Hudson, a todos que estão ao vivo aí com a gente, online. Bem, ao meu modo de ver, o Tite, aquelas eventuais dúvidas que poderiam existir até então nesse último jogo-treino da seleção brasileira, ele, pelo que deu para notar, ele acabou fechando já o grupo que começa, eu acho que o primeiro jogo da Copa do Mundo. Aquele quarteto ali na frente ele conseguiu acertar, e como o Hudson deixou claro há pouco, a gente pode ver que a seleção, na verdade, deslancha mais no segundo tempo, né? No primeiro fica um pouquinho ali retrancado, mas o jogo flui mais no segundo tempo. Mas como disse, o quarteto, que eu acho que está fantástico, que é aquela frente nossa ali, o William, o Coutinho, o Neymar, o Gabriel Jesus, eu acho que ele fechou a frente ali, e a gente acha que vai ser uma Copa do Mundo de algumas surpresas. Eu queria agradecer ao Zé Alexandre, que é diretor aí do programa, que nos convidou para participar, para estar desenvolvendo esse trabalho aqui na TV Zap, o Ader, o Henrique, que são aí o suporte para nós aí, para que vocês tenham qualidade aí nas imagens que estão chegando, e convido você também a participar, você que pode interagir, curtir, compartilhar o vídeo. A intenção nossa é estar falando de futebol às segundas e sextas-feiras, levando a rodada do Brasileirão, e a gente vai ter novidades aí também com relação ao Cartola Futebol Clube, né? Então, no final desse primeiro programa aí, que para nós também é um programa piloto, a gente vai estar falando dessas novidades. O Anderson falou sobre esse quarteto mágico e me remete a 2006, quando o Brasil tinha Kaká, melhor do mundo, Ronaldinho Gaúcho, melhor do mundo, Ronaldo, melhor do mundo, e o Adriano Imperador também como um dos grandes jogadores. Naquela época, um oba-oba, né? O time saiu com muitas expectativas, porque vinha do título mundial de 2002, e esse quarteto mágico acabou não se confirmando. Acho que o Rivaldo não participou em 2006, se eu não me engano. Foi até 2002. Você acha que tem algum risco também nessa participação de um time muito ofensivo para uma competição que, a meu ver, ela se caracteriza como um torneio? Isso pode prejudicá-los? Olha, Rafael, eu não acredito que a seleção vai pecar com o comando do Tite com esse retrospecto que ela tem. De 17 vitórias, 1 derrota e 3 empates. Eu acho que o Gabriel Jesus entrou para ficar nesse time. Tem qualidade no banco também, porque nós estamos falando do Firmino aí, que fez a final da Champions League agora. Eu não vejo problema nenhum em ter substituição entre Gabriel Jesus e Firmino. Neymar, Felipe Coutinho, muito solto, jogando muito bem, explorando os espaços do campo, e com uma novidade que é o William, que, para nossa surpresa, tem
mostrado para o futebol europeu que é um grande puxador de contra-ataque, faz muita diferença na qualidade de passe do nosso time e rapidez na saída de bola. Eu acho que nós estamos no caminho certo e o Tite conseguiu aí dar emoção a esse meio de campo aí que você falou, que é o quarteto. E só pegando um gancho aí, você pode observar nesse jogo, acho que ficou bem definido isso, o Coutinho, toda hora que ele sobe, quando vem a bola de volta no contra-ataque, você viu que ele vem fechando o funil no meio de campo. Então assim, eu acho que o Tite acertou, são 4 jogadores com uma velocidade extraordinária e com habilidade, e você pode ver que tanto o William como o Coutinho e às vezes o Gabriel Jesus, quando não o Neymar que vem buscar a bola para fazer a jogada, mas eles vêm fazendo o funil, fechando no meio de campo para ajudar o Paulinho que está ali na cabeça de área e o meio de campo para poder segurar a bola ali. Mas eu acho que esse quarteto acho que vai ser bom. Eu quero agradecer aqui a participação das pessoas aqui que já estão nos chamando aqui no Facebook, Márcio Arejana, Luiz Carlos de Oliveira. Deixa eu me ambientar aqui com o sistema, tá? Já nós vamos passando os alôs aí. O Juliano Trentini, então agradecer a participação de vocês, Alex Bueno, todos que vocês estão participando. Então curta, compartilhe, porque esse programa foi feito para vocês. Quem quiser zoar o companheiro, quem quiser mandar aí o seu placar, mandar a sua participação, fique à vontade aqui. Claro, a gente não vai ler tudo, vamos ter que filtrar algumas coisas aqui, né? E cobrança também, nesse momento, é importante a gente não fazer, né? Então quem tiver cobrar um de nós 3 aqui, deixa para fazer no seu dia a dia. Mas eu gostei também do parecer de vocês em relação a isso. Acho que uma situação importante da gente abordar aqui é ter na última partida, visando a preparação para a Copa do Mundo, o capitão da seleção brasileira de Paranavaí, né? No caso o Miranda. Vocês não acham que por muito pouco, nós não teríamos dois jogadores da seleção brasileira disputando uma Copa do Mundo de Paranavaí, se o Zeca de repente não tivesse tido aquele imbróglio juntamente com o Santos, seu empresário? Você já imaginou, a gente teria 2 jogadores, um campeão olímpico participando da Copa do Mundo e o Miranda talvez como capitão? Seria muito importante para nós, né? Com certeza. Ali eu acho que o Zeca ficou o quê? 6 meses praticamente. Um pouco mais até, né? Parado, e o Internacional acabou fechando um acordo com o Santos e ele voltou a jogar, acho que contundiu esse final de semana, não pôde jogar, mas eu acredito que por ele ter vindo naquela seleção que ganhou as Olimpíadas, com certeza se ele tivesse no ritmo de jogo e tivesse mantido aquele ritmo que ele já vinha mostrando no Santos, num outro time talvez, mesmo não tendo não acertado com o Santos a sua volta, mas numa outra equipe, eu acredito que poderíamos sim ver o Miranda e Zeca na seleção. Antes do Hudson falar, quero mandar um abraço aqui, Hélio Nakatani, o Juliano Cereja, Carlos Garcia, Gustavo Felipe, o pessoal está mandando aí, talvez na velocidade a gente não consiga respondendo a todo mundo, mas vai mandando aí algumas mensagens que a gente... E podem participar também, tá? Pode mandar perguntas, pode participar, dar a opinião de vocês, a gente vai falar aqui também. Em relação ao Zeca, Rafa e Chico, eu acho que ele perdeu o time dele de jogo, né? Ele estava numa fase muito boa no Santos, mas acabou tendo algumas derrotas, o Dorival foi mandado embora, ele perdeu espaço no time do Santos e parou de mostrar futebol, parou de jogar e ficou muito fora, ficou, na verdade, fora da mídia. E um lateral como ele, agora ainda mais com a contusão, que poderia vir aí um outro lateral, como veio o Danilo no lugar do Daniel Alves, eu acho que a gente teria sim dois jogadores da seleção brasileira daqui de Paranavaí, né? Seria 10% da seleção brasileira de Paranavaí disputando uma Copa do Mundo. Essa cidade é demais, né? Vamos falar, pelo amor de Deus. Né? Sem contar o Vanderlei que está no Santos, sem contar o Bruninho na seleção brasileira de futsal, sem contar outros jogadores aí que estão se destacando. Para a gente caminhar para o final do primeiro bloco aqui, ainda falando de seleção brasileira, pode fazer a sua pergunta. O Juliano Cereja pergunta, vocês têm comentário do líder do Brasileirão, o Alex Bueno. Nós vamos falar no líder do Brasileirão, no segundo bloco a gente vai estar falando de Campeonato Brasileiro. Gustavo, Felipe, um abraço. Para vocês dois agora, quem vocês escalariam na frente? Porque eu acho que nas outras posições há meio que um consenso, né? Talvez na lateral direita a gente perdeu o Daniel Alves, o Danilo ganhou a posição. Na zaga ali a gente tem a situação do Thiago Silva com o Marquinhos. Mas eu acho que a grande polêmica mesmo é a camisa 9, né? Entre aspas, a camisa 9, né? Nós temos aí o Gabriel Jesus, que é um fenômeno, né? Um jogador assim, que destacou muito jovem, né? No Palmeiras, foi vendido para o Manchester City.
E agora a gente tem o Firmino, que fez uma excelente Champions e estreou bem no primeiro amistoso, né? Então fica essa dúvida, a experiência do Firmino de vir num ritmo de jogo, num nível mais elevado como a Champions, decidindo contra o Real Madrid, ou o Gabriel Jesus, que é considerado por todos depois do Neymar, o grande jogador do futebol brasileiro. Na opinião de vocês, quem vocês escalariam se vocês fossem o Tite para estrear no próximo domingo? São dois estilos de jogo diferentes, Rafael. Eu vejo o Firmino menos centroavante de área, de presença, do que o Gabriel Jesus. Eu acho que o Gabriel Jesus é mais referência dentro da área, o Firmino trazendo junto com o Neymar, com o William, um contra-ataque, uma bola para receber, não de costa para o gol, né? O Gabriel Jesus tem uma qualidade de finalização muito boa, se movimenta muito bem, troca de passe muito boa e ainda tem um fator que é cabeceada, né? Ele cabeceia muito bem. Eu gosto do estilo do Gabriel Jesus e eu começaria com ele na camisa 9 no Brasil, sem dúvida. E para você? O que o Hudson disse aí, na verdade são dois estilos de jogos totalmente diferentes. Na minha opinião, o Gabriel Jesus tem um pouco mais de habilidade, um pouco mais de arranque, de explosão. O Firmino é um pouco mais de força, tem muita habilidade também, mereceria talvez uma chance aí de titular em um eventual jogo. Mas o Gabriel Jesus, na minha opinião, a princípio, seria o titular nato da posição. E a gente tem que entender, por exemplo, que a Copa do Mundo ela é um torneio, né? Então, assim, tudo pode acontecer. Nós já vimos histórias dentro do futebol que dentro da própria competição o time se transforma. Por exemplo, nós tivemos, se eu não me engano, na Copa de 62, se eu estiver errado me corrija, né? O Pelé se machucou, né, e o Amarildo substituiu e o Brasil acabou conquistando o título, né, já naquela época. Nós tivemos, por exemplo, o Cleberson em 2002, que entrou no time durante a competição, né, o Cleberson do Atlético Paranaense, que depois jogou no Flamengo e fez o passe para o gol do Ronaldo contra a Alemanha. E tivemos também outros jogadores como o Josimar, que foi para a Copa do Mundo em cima da hora, ganhou a posição. Em 94, o Raí perdeu a posição para o Mazinho e a partir dali o time ganhou corpo e conseguiu realmente uma estrutura melhor para chegar ao título mundial, né? Então acho que só começar o campeonato talvez não seja preponderante. Durante a competição as oportunidades aparecem e todo mundo tem que estar preparado. E foi o que aconteceu, acho que no penúltimo jogo da seleção. Saiu o Gabriel Jesus, entrou o Firmino, acabou fazendo gol. Então assim, eu acredito que o Tite deve estar ligado nisso. É o que você falou, Rafael. Na verdade, como é uma competição de tiro curto, são jogos sequenciais e quem vai ganhando vai ficando, acredito eu que no desenrolar dos jogos, quem tiver melhor naquele momento, eu acho que é o que vai ficar titular. Porém, eu começaria, o camisa 9, na minha opinião, seria o Gabriel Jesus nesse momento. Eu também concordo com a opinião de vocês. O Juliano Trentini aqui fala do Jeromel, né, que o Juliano é gremista, a gente estava falando do Juliano, inclusive, antes de começar o programa. Um abraço também para o Roy Júnior, que entrou aí, está nos acompanhando agora no programa, ele que tem um programa de notícias aqui na TV Zap. Então nós vamos para um rápido intervalo comercial. No segundo bloco nós vamos estar falando de Campeonato Brasileiro. Mande as suas perguntas, mande os seus comentários, que a gente vai estar falando aqui. Uma pergunta que o Juliano Cereja fez aí, se o Danilo é melhor que o Fagner. O que você me responde aí, Rafael? O que você acha? Na verdade, só pedindo desculpa a vocês que a gente está se ambientando aí com um ambiente online, então vocês pegaram a gente de surpresa aqui lendo as perguntas, né? E um abraço também para o Fernando Cereja. Então a pergunta sobre o Danilo e o Fagner, né? Na verdade, o titular da posição seria o Daniel Alves, né? O Fagner fez bons campeonatos pelo Corinthians, é um jogador de marcação, forte inclusive, chega forte no ataque. O Danilo é um jogador que atua na Europa e confesso assim que eu não tenho uma opinião formada sobre quem eu entraria jogando. Talvez o Danilo por essa experiência de estar jogando um campeonato europeu e também pelo fato do Fagner estar vindo aí de uma lesão e estar se recuperando. Mas essa bomba eu vou deixar para o Tite resolver aí na lateral direita. Com certeza. O que você acha? Eu, na minha opinião... Começaria com o Fagner no lugar do Danilo? Não, eu começaria com o Danilo, como o Rafael disse. O Danilo já está mais ambientado com o futebol europeu, com os outros jogadores que
a maioria dos jogadores que participam dessa Copa do Mundo... O Fagner também veio de contusão. Todos estão jogando na Europa. Então, quer dizer, a maioria dos jogadores hoje estão... o Danilo estaria mais familiarizado com o tipo de jogo de cada um. O Fagner é um bom jogador, veio de uma contusão, mereceu estar na seleção em virtude da contusão do lateral, do Daniel Alves, que é o titular absoluto, mas eu acho que o Danilo é melhor. Mandar um abraço aqui, Dário Júnior, né, falando do Hudson, Chiquinho Mitos e também do Marcos José de Araújo Ruiz. Agora nós vamos falar de Campeonato Brasileiro. A gente já avançou bastante aí na seleção brasileira, a Copa do Mundo está chegando. Nossos internautas falando aí só, vai Mengão, todo mundo cobrando aí do Flamengo. Quer saber notícia do Flamengo, a gente vai vamos começar agora. Então a gente vai falar um pouquinho do Campeonato Brasileiro, que também chega num momento importante, né? O Flamengo garantiu aí a liderança, pelo menos nesses 30 dias de Copa do Mundo, vem fazendo uma grande campanha. Então eu vou pedir pro Henrique e pro Adler, aí, nossos companheiros aí, passarem os gols pra gente ir falando sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. Tá aí, ó. O goleiro do Paraná Clube disse que se a bola não bate, ele chegaria. Até acho que sim, pelo posicionamento ali. Eu penso que ele chegaria. Sim, meu batedor de falta, né? Tá numa grande fase, tá fazendo jogos muito bons pelo Flamengo. Acertou o meio de campo do Flamengo, mas uma falta na entrada da área, como foi feita essa aí do Paraná, em cima do Diego, inclusive, ali é meio gol, né, pra ele. E mas há de concordar com o goleiro do Paraná que se a bola não pega na barreira ali, eu acho que ele podia até ter chegado na bola. O Alex Bueno, opa, Mengão. Então, torcedor. Fernando Ruiz também entrou, um abraço para vocês. Nosso amigo Alex Bueno fala lá dos Estados Unidos, lá de Canérica. Né? Alexandre, um abraço, amigo. E a gente está falando do Flamengo, então, o Flamengo que teve aí liderando o Campeonato Brasileiro, o Juliano Trentini está falando aí que a gente precisa falar de campeonatos e não do Campeonato Brasileiro, e uma coisa está atrelada à outra, né? A gente vai ter a Copa do Brasil, onde o Flamengo vai enfrentar o Grêmio, né? O Grêmio do Juliano, nós vamos ter a Libertadores, onde o Flamengo vai enfrentar o Cruzeiro e outras equipes. Então, assim, eu penso que o Campeonato Brasileiro chega num momento muito importante. E o Flamengo ele está com assim, uma ligeira vantagem em termos de pontuação, mas uma vantagem de poder administrar. Por que eu digo isso? Porque o Corinthians conquistou o Campeonato Brasileiro ano passado em virtude de ter uma boa equipe, foi mais do que merecido o título brasileiro, mas não disputava outra competição importante que pudesse dividir as suas atenções. Esse ano a gente tem Grêmio, Cruzeiro, Santos, Palmeiras, Flamengo, ainda na Libertadores, não sei se eu esqueci alguém, né? Então o Flamengo com essa vantagem, numa possível eliminação da Libertadores, o Flamengo ficaria com boas chances de manter esse ritmo e conquistar o Campeonato Brasileiro. A gente tem Atlético, São Paulo, Inter, que são clubes também que não estão na Libertadores e poderiam focar no Campeonato Brasileiro, e outros que são favoritos como Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro, que dividem também essas atenções, né? Doutor Anderson, pode falar, você é flamenguista e você fala com autoridade, né? E tem que observar que o time do Flamengo hoje, querendo ou não querendo, depois da volta da Copa do Mundo, vão ser 3 competições que vai uma entrar atrás da outra. A Copa do Brasil, jogos às quartas, vai ter o Brasileiro aos finais de semana, depois vem as Libertadores. Então, assim, o Flamengo, na verdade, se não tiver um ambiente bom para recuperar os jogadores ali, com certeza em um dos campeonatos ele há de balançar. Lembrando um abraço aí também para o Wellington Belmonte, professor Wellington, que foi meu professor, uma das pessoas que eu tenho o maior respeito, carinho e admiração, tá? Então também está na correria aí, mas está participando. Lembrando que, além de tudo, tem a janela, né? Claro, perdemos um jogador agora. O Flamengo possivelmente já perdeu o Viseu, né? Que veio numa crescente também, né? E vem complicando o Henrique Dourado, né? Porque o Henrique Dourado sai no primeiro toque na bola, o Viseu faz o gol. Tá numa fase, né? Muito fase especial, né? Aqui a gente está na maioria, né? 2 flamenguistas, o Zé Alexandre é corintiano, o Hudson santista, mas lá em casa os meus filhos também. E eu tenho um filho que ele é defensor do Henrique Dourado, né? Do ceifador, que é o Rafinha. E eu brinco com ele, eu e o Otávio, que tá difícil defender o Henrique Dourado. Porque quando você tenta ver alguma coisa de positivo nele, o Viseu vem e entra no primeiro toque na bola, resolve a parada, né? Agora vamos ver mais uns jogos aí também, a gente tem mais jogos para acompanhar, né? Vamos falar do Atlético Mineiro e Fluminense, um jogão, né? Fluminense que caiu bastante aí também na tabela de classificação, né? Vinha bem até acho que 3, 4 rodadas dividindo aí as primeiras posições e agora deu uma decaída aí com os últimos resultados. O time do Atlético vem crescendo a cada jogo, né? O Roger Guedes vem se destacando, ele tem 8 gols no campeonato, tem dado vários passes para finalização de gols. O time do Atlético não é um time regular, mas é um time que tem feito gols.
né? Ricardo Oliveira tem qualidade de passe, tem finalização perfeita. Nós temos aí o Leonardo Silva na zaga, também tem jogado bem, fez gol inclusive nessa rodada, e o Roger Guedes não tem aproveitado as oportunidades, e aí só nesse jogo marcou 2 vezes, deu um passe pro Ricardo Oliveira fazer um gol. Então eu acho que... E o Ricardo Oliveira, rapaz, na idade que tá jogando o futebol que tá jogando, tá colocando muito moleque no bolso aí. Sem dúvida. Agora para você, Anderson, o Roger Guedes, que teve aqui no jogo do Zeca, né, foi uma das atrações aí em Paranavaí. Você acredita que esse bom momento do Roger Guedes passe por um amadurecimento dele? Será que de repente ele colocou a cabeça no lugar? Porque é o que me parece, é um jogador que tem uma atividade muito grande de grupo, né? E no Palmeiras ele viveu isso. Mas está mostrando dentro de campo realmente que é um grande jogador. Você acha que de repente chegou o momento? Eu gostei da entrevista dele no final do jogo sobre sair ou ficar no Atlético. Será que está amadurecendo esse jogador? O Roger Guedes, pelo que eu tenho visto aí, a gente tem lido, o Roger Guedes praticamente, não é que está praticamente, mas tem alguns times já querendo levá-lo para fora. Agora, que é um jogador, Rafael, de um gênio explosivo e desagrega às vezes o grupo, porém está jogando muita bola, fazendo gols no Campeonato Brasileiro, e eu acredito, artilheiro do campeonato, eu acredito que se ele tiver um trabalho dentro do Atlético ali com o próprio técnico, com uma comissão boa em cima dele, acredito eu que ele pode dar a volta por cima desse gênio dele aí nessa... Ele é um bom jogador. Bom jogador. Vamos acompanhar agora a próxima partida, é o Internacional e Santos, né? Um abraço pro Eli, o Eli entrou aqui agora, e a mensagem do Eli é o seguinte: eu vou morrer e não vou ver tudo, vocês 3 aí falando de futebol. É isso aí, participar aqui, né? E a gente vai falar... Vamos convidar o velho Eli Antônio, que foi falar sobre a campanha campeão de 2007. brasileiro, foi campeão paranaense em 2007, né? Com o Rivaldo Mazinho, com outros amigos aí, com o Lorival Furquim, e nós vamos contar essa história aqui também, tá? E agradecendo a vocês que estão participando aqui, muitas mensagens, às vezes não dá tempo da gente estar falando, mas vai mandando as mensagens, a gente vai lendo, repete, tá? Curta, compartilhe, porque esse programa foi feito para vocês de Paranavaí e região, que participem mesmo junto com a gente. Também, se quiser vir aqui um dia para participar, serão bem-vindos. O próximo jogo aí, o Santos e o Internacional. Olha, o Santos vem cada dia, eu falei isso pro meu pai, o seu Eli que está ouvindo aí, o time do Santos não tem qualidade nem quando joga fora e nem quando joga dentro de casa. O time do Santos tem se complicado no Campeonato Brasileiro, tem tomado sufoco nos jogos onde tem tido partidas fora de casa, até mesmo dentro de casa tem ganho algumas molezas aí, que ganhou de 5-1 aí, achou que estava legal, mas o time do Santos tem que abrir o olho, perder ponto preciosos em casa é complicado. Eu só pedi para você falar sobre o Santos. Sobre o Santos, eu na verdade, senhor Eli, eu tô com dó, do Vanderlei, porque tá pegando uma bucha. Não merece. O que vem jogando o Vanderlei não merece, não. Ontem nós tivemos ainda o Lucas Veríssimo expulso, né? O Santos já não atravessa uma fase boa. David Braz não tem jogado bem, Lucas Veríssimo também não tem sido regular em algumas partidas, mas não tem feito memoráveis partidas, né? E o meio de campo do Santos não cria. Gabigol faz tempo que não joga bola, tem feito esses golzinhos aí, fez 2 semana passada, mas não engana ninguém, porque não está jogando bola. E o que chama atenção é que o Santos vinha de 2 bons resultados, né? Ele venceu em casa, se não me engano, Vitória, de goleada, né? 5-1, e depois foi no campo do Corinthians, lá no Itaquerão, empatou jogando bem, tendo condições aí de sair com o resultado positivo, e todo mundo esperava que agora a sequência pudesse vir, né? Agora teve uma polêmica no jogo também, né? A expulsão do jogador do Santos, um pênalti, tudo isso também contribuiu para que o Santos não conseguisse um resultado positivo. Os 2 pênaltis foram duvidosos. O primeiro, eu acho que o Renato não fez a falta em cima do Damião, né? Houve sim um choque, mas eu acho que foi do jogador do Inter em cima do Renato. Mas o pênalti a favor, não é porque eu sou santista, mas eu acho que foi muito mais pênalti, como a gente diz, é mais pênalti do que o do Renato. O Renato realmente ele sofreu a falta dentro da área, ele não fez a falta dentro da área, né? O Gabigol eu achei que sim, foi puxado, mas a interpretação do árbitro. Mas eu não gostei da marcação do primeiro do pênalti em cima do Santos, não. Aliás, né, doutor Anderson, a arbitragem tem sido uma polêmica. Eu começo a perceber assim, que realmente o futebol ele evoluiu muito no sentido
de exigência física para atletas e também para os árbitros, né? Essa cobrança exagerada. Um dia me perguntaram, o que você acha que, por exemplo, atrapalha hoje, gera toda essa polêmica da arbitragem? Aí as pessoas discutindo, hoje tem 50 câmeras, eu acho que isso contribui também. O problema é que antigamente, quando nós éramos jovens, os únicos programas esportivos que tinham era o Globo Esporte na hora do almoço e o Jornal Nacional à noite. E o Bom Dia Brasil. Então, malemar dava tempo de se passar os gols. Hoje nós temos as TVs fechadas e mesmo as abertas que falam de futebol o dia inteiro. Até nós estamos falando de futebol aqui hoje, né? Então, você imagine. Então, o árbitro ele fica muito mais exposto, não só pelas câmeras, mas também pelas discussões. Sim. Como que se fala de futebol 24 horas por dia sem ter assunto? Então, o assunto passa a ser a arbitragem. O que me impressiona são os erros muito simples. Coisas simples como contagem de barreira, como disciplina com o atleta, ouvir coisas assim absurdas que a gente não vê, por exemplo, na Europa. Real Madrid e Juventus, se eu não estou enganado, aos 50 minutos do segundo tempo, o árbitro foi lá, deu um pênalti para o Real Madrid, o Buffon foi reclamar e deu um cartão vermelho. Aqui é 10 minutos para se cobrar uma falta no meio do campo, que é polêmica, né, doutor? Eu acho que isso é uma herança da Conmebol, sabe, Rafael? O que a gente tem de herança de coisa ruim, a gente leva do futebol da América Latina e vem junto com a Taça Libertadores da América, com a Copa Sul-Americana, que eu acho que tem tudo a ver com a nossa índole de arbitragem. A gente tem perdido muito em arbitragem no Brasil por causa da Conmebol também. A Taça Libertadores da América não tem o mesmo nível de critério que os árbitros levam para o Campeonato Brasileiro e eu acho que a gente perde muito em relação ao futebol europeu, o futebol de fora. Eu acho que a gente tem que realmente tomar algumas medidas, o futebol brasileiro e a CBF, para que corrija esses árbitros. A FIFA também, eu acho que tem um papel importante nisso, mas de corrigir, tomar algumas atitudes assertivas para que melhore isso aí que é erros primários, né? Adriano de Oliveira Lopes também entrou, Cláudio Marcelo também entrando aí. É meio cultural, né? O que eu vejo assim, educação do povo, Rafael, na verdade assim, você já sai da base do time hoje brasileiro, a maioria da molecada, a tendência é ir para cima do árbitro. Qualquer falta, isso é praticamente normal. Em todos os times você vê aquela molecada correndo para cima do árbitro, questionando talvez a marcação de uma falta, de um pênalti. Mas isso é de berço já. Então, mas é isso que acontece. Eu vejo assim, é claro que existem erros que são primários, que são simples demais. O cara talvez está do lado da jogada e não vê a jogada, e não vê que não foi falta e acaba marcando a falta, ou viu que foi pênalti, como teve um lance esse final de semana, salvo engano, foi no Santos, que o cara puxou a camiseta e acho que o Gabigol acabou caindo na área. E assim, são lances, na verdade, que o árbitro está do lado e acaba não vendo, ou não está... Vê e não apita. Vê, não apita e às vezes apita e não vê. Então assim, e a discussão dos jogadores, isso vem de berço, isso aí não adianta. E levando também em consideração que hoje, na verdade, aquilo que você disse, hoje tem câmera até na bandeirinha. Então assim, antigamente o cara marcava um negócio, você discutia ali no pé do alambrado, você podia discutir em casa depois. Hoje não, o cara fica passando 1 milhão de vezes a imagem e discutindo isso. Para você ter uma ideia, na final do Campeonato Paulista, um lance polêmico entre Palmeiras e Corinthians, acho que foi o pênalti, né? Do Corinthians em cima do jogador do Palmeiras, que houve a marcação, se eu não me engano, e depois voltou atrás depois de um tempo. Eu assisti nos programas esportivos à noite, eu vi em um determinado canal de televisão um ex-árbitro, comentarista de arbitragem, dizer não foi pênalti, porque ele tocou primeiro a bola, o choque é a consequência. Mudei de canal, um outro ex-árbitro, comentando a arbitragem num outro canal, disse que foi pênalti, que apesar de ter tocado a bola, houve um excesso, né? Um choque, um pé levantado que derrubou. Então assim, se depois de analisar isso várias vezes a gente não consegue ter essa decisão, quiçá a pessoa que está lá na frente. Agora, acho que a gente não tem cultura para essa paralisação toda de jogo. Assisti um dia Ponte Preta e Guarani, os melhores momentos, e teve um lance polêmico, o jogador acho que do Guarani bateu a mão na bola, e o árbitro foram em cima do árbitro, pediram para ele correr no Bandeira. Ele levou 10 minutos para chegar até o Bandeira. Nisso o zagueiro, né, que era um armário, saiu antes e foi no Bandeira e falava nitidamente assim, pegou aqui, você viu, mas a imagem mostrando que pegou no braço. Quando o árbitro chegou no Bandeira depois de 10 minutos, ele falou, escanteio. Então nós não temos essa cultura, talvez, para essa paralisação toda. A gente tem que aprender, na verdade. O voleibol faz isso com muita, mas é culturalmente diferente. O tênis mais ainda. O futebol americano faz isso e não tem discussão, mesmo depois de um gol, volta atrás e a torcida entende. Mas eu acho que isso é cultural, sabe, Rafael? Eu acho que não é cultural, isso é educacional. A gente tem que ensinar, aprender isso para dar suporte para
para quem está assistindo, né, para quem está no campo de futebol que não está entendendo o que está acontecendo, a gente está na frente da televisão, fica bem mais fácil. Mas eu acho que tem que educar, tem que começar por aí. Isso aí, Kleber do Carmo está dizendo, depois da comemoração, programação no Iedo. Agora nós vamos falar do Palmeiras, que também tem altos e baixos aí. Eu assisto muitos programas esportivos e eu vejo assim, um dia querem derrubar o Roger, no outro dia querem enaltecer o Roger, um dia querem derrubar. Então assim, é uma gangorra muito grande. Então vamos ver os gols aí de Palmeiras e Ceará. Só para levantar a polêmica, o Roger deu uma entrevista dizendo que o Palmeiras somou um ponto. Na opinião de vocês, o Palmeiras somou um ponto ou perdeu 2 pontos? Eu acho que o Palmeiras perdeu 2 pontos. Eu também acho. O time do Palmeiras parou de jogar. Ele cansou depois dos 2-0, se entregou. O time do Ceará, eu estava vendo esse jogo na casa do Dr. Anderson e lembro claramente, o Palmeiras teve duas finalizações no primeiro tempo e o Ceará teve 7, 8 finalizações. Então chegou com muito mais pressão, com mais vontade, com mais garra, chutou de fora da área, bastante, chutou 2 ou 3 vezes só no primeiro tempo. O Jailson fez uma defesa muito bonita no primeiro tempo e eu acho que mesmo no primeiro tempo, se alguma dessas bolas de fora da área tivesse entrado, o time do Palmeiras já estaria perdendo esse jogo no primeiro tempo, né? Então eu acho que o Palmeiras realmente mudou a sua postura de jogo depois de 2-0, acho que já ganhamos o jogo, vamos segurar um pouquinho, vamos correr menos. O Adriano de Oliveira está dizendo aqui, Palmeiras não tem Mundial. Bom, é o Adriano de Oliveira que está dizendo. Eu também acho que o Palmeiras perdeu 2 pontos, doutor Anderson. E você? Eu também concordo com a opinião de vocês. Eu vejo assim, o Palmeiras, na verdade, é aquilo que você diz. Ele chegou num determinado ponto do jogo e disse, estamos com a vitória na mão, vamos esfriar o jogo e vamos acalmar. Apesar que alguns dizem que nesse segundo gol aí do Ceará foi aos 40 e aos apagar das luzes praticamente. O jogador estaria impedido, mas foi um bonito gol. Mas eu acho que o Palmeiras, na minha opinião, perdeu os 2 pontos fora de casa. Podia ter ganho o jogo, podia ter mantido o placar inicial de 2-0. E infelizmente o time, na minha opinião, parou com de imprimir aquele jogo que estava imprimido até os 2-0, no segundo tempo principalmente, caiu a produção do Palmeiras. E que fez com que o Ceará empatasse o jogo. O Márcio Arejana tem falado aqui, ele é palmeirense doente e falou que vai me pega leve, seu time não é tão bom assim, então não vou falar tão bem assim do Palmeiras. E o Fábio Piso ele tá falando, segue o líder, Mengão, né? Dizem que já não é mais segue o líder, segue o vice-líder, porque o líder não tá mais para pegar. Tá longe. O Beto Machado também, Flamengo, flamenguista, meu amigo também de infância. O Andrezão das Esfinhas mandou aí um abraço aí a todo mundo aqui e falou pra gente falar do Lucas Lima. O que você tem que falar do Lucas Lima? É um jogador que vinha sendo cotado até para disputar a Copa do Mundo, né? Foi convocado pelo Tite. A impressão que dá é que é um jogador problemático, né? A gente não convive o dia a dia, mas pelas passagens dele, a história dele, teve um bom momento no Santos e ficou por isso. A qualidade técnica é indiscutível, mas acredito que alguma coisa extra-campo deva prejudicar a carreira do Lucas Lima. Vamos falar agora também do São Paulo, né? Tem muitos torcedores do São Paulo aí. O São Paulo que bateu o Atlético Paranaense. São Paulo que depois da chegada do Everton deu uma melhorada, deu uma arrumada no time. Diego Souza começou a jogar bola, começou a jogar bem. Diego Souza jogou muita bola. O Nenê voltou, apesar de bater um pênalti horrível, né? Só o pênalti dele, porque eu já bati um monte desse, nunca entrou. O goleiro sempre pega e ele bate mal e consegue fazer o gol. Então vamos ver os gols aí de São Paulo e Atlético Paranaense. Depois de 30 e poucos anos, o São Paulo venceu o Atlético na Arena da Baixada. O Adler tá falando lá, amém. Mas você achou que houve o pênalti, Rafael? Eu acho que o Everton retardou a passada, né? E houve o choque ali, mas esse lance, a procedência dele é que acabou prejudicando muito o treinador do Atlético, né? O Fernando Diniz, porque o Atlético tentou sair jogando dentro da área, né? E eu gostei muito da resposta do Fernando Diniz quando o repórter perguntou: você acha que o seu sistema tático está funcionando? Ele falou: o sistema tático ele tem que ser a solução do problema, ele não pode ser o problema. A tua pergunta não tem fundamento. Eu não acho que o meu sistema tático seja o problema. Porque nós tomamos gol. Porque nós tomamos gol. Eu acho que a gente está deixando de fazer os gols, criando as oportunidades. A maneira dele de jogar é uma maneira que a gente não está acostumado de ver, né? Toque de bola curto, principalmente dentro da área. É perigoso? Claro. A gente vê aí o resultado do jogo do São Paulo e Atlético Paranaense em casa. O Atlético Paranaense perder mais uma, está na zona do rebaixamento, está junto com o Paraná. E o que chama a atenção, né, pessoal? O que chama a atenção, você também que está nos assistindo, curta, compartilhe.
É que assim, o Fernando Diniz fez bons trabalhos em pequenas equipes, né? E sempre se ficou naquela situação. Quando ele pegar uma grande equipe, talvez ele consiga fazer melhor. Ele acertou com o Guarani, né, no início da temporada, não chegou a comandar o Guarani, veio para o Atlético, jogou o estadual com um time sub-23 para descansar o time principal, implantar o sistema de jogo, começou goleando a Chapecoense no Campeonato Brasileiro e de repente se afundou, se eu não me engano, ganhou do Santos só nas últimas 13 partidas, né? E já começa a ser questionado. Ainda bem para ele que tem um dirigente lá, que é o Petralha, que está bancando a permanência do Fernando Diniz, porque a torcida já está cobrando, só que o Petralha às vezes ele vai contra a torcida, ele proíbe os caras de entrar no estádio, a torcida faz várias, ele faz isso várias vezes no campeonato. O ano passado eu estive lá vendo Atlético Paranaense e Corinthians, a torcida Furacão mesmo não entrou no estádio, ficou do lado de fora fazendo protesto contra ele. É aquela área que fica ali os fanáticos, a torcida dos fanáticos, eles não entraram, ficaram na praça protestando só contra o Petralha. Então tem muito disso em Curitiba e eu acho que é válido para o futebol, principalmente agora que o Atlético está passando uma fase difícil. A ajuda da torcida é muito importante. Agora para vocês, para a gente finalizar esse bloco Campeonato Brasileiro, o Flamengo possivelmente não, vai terminar matematicamente na primeira colocação, tem um jogo difícil contra o Palmeiras na quarta-feira, zona de rebaixamento, Ceará. Como eu falei, eu acho que o Palmeiras perdeu 2 pontos porque é um time que não ganhou de ninguém, né, até agora, é um estádio bom de jogar, o Palmeiras vencia por 2-0. E assim, com relação ao São Paulo, né, a gente falou até pouco do São Paulo, aonde que esse São Paulo pode chegar, na opinião de vocês? O São Paulo tem time para brigar pelo título, já visto, não está na Copa do Brasil mais, não está na Libertadores, só tem a Sul-Americana, que tem uns jogos, uma sequência de jogos espaçadas, e pode focar aí realmente no Campeonato Brasileiro. É um time que pode brigar devido àquelas circunstâncias que a gente já falou, de Grêmio, Cruzeiro, Palmeiras, terem a Libertadores, Flamengo, terem a Libertadores. É um clube que tem tradição de ganhar Campeonato Brasileiro, pode chegar, na opinião de vocês? Eu acho que não, Rafael. Realmente eu não vejo o elenco do São Paulo se destacando tanto assim para conseguir um Campeonato Brasileiro. Não tem estrelas, vem aí de uma sequência de Campeonato Paulista não muito boa, fez alguns jogos amargos, né? E eu não vejo que o São Paulo tem essa qualidade técnica. Posso ser que eu esteja enganado, mas eu acho que não chega figurar entre os que são candidatos ao título, não. Vai brigar por vaga na Libertadores. Com certeza. Até porque no futebol brasileiro a gente se nivela por baixo, né? Porque viu o que aconteceu no ano passado, o Corinthians com aquela folga de pontos que tinha na frente, o Grêmio, o Grêmio, o Santos e o Palmeiras brigando para chegar junto ao Corinthians e não conseguia fazer 2 vitórias seguidas. Então eu não vejo que o time já tem um favorito, claro, o Flamengo. Nós estamos falando aí da 11ª rodada, temos aí 36, 37 rodadas ainda pela frente, mas assim, eu acho que é nivelado por baixo mesmo o futebol brasileiro. Eu acredito que o São Paulo vai brigar aí para ficar pelo menos com a vaga na Libertadores, apesar de que o Diego Souza vem mostrando gradativamente uma melhora no seu futebol durante esses jogos, mas ele sozinho não vai conseguir levar o time nas costas, muito menos com o Nenê. O Nenê tem dado a cada jogo o Nenê mostra às vezes um futebol bom, no outro jogo regular, oscila muito. E assim, o São Paulo, eu acredito que vai ficar ali na briga de uma vaga para a Libertadores. E lá embaixo, na zona de rebaixamento, o Ceará, vocês acham que já foi? Um Atlético Goianiense, subiu e vai cair de novo. O Paraná Clube deu uma reagida, 2 partidas, jogou bem ontem contra o Flamengo. Acho que o Paraná fez uma boa partida dentro das suas limitações. O Paraná tem crescido, o Ceará também, mesmo tendo esse empate em casa, claro, está perdendo 2-0, né? Eu acho que foi o Ceará que ganhou 1 ponto, não foi o Palmeiras que perdeu 2. É difícil de falar que o Ceará vai sair tão facilmente assim da zona de rebaixamento. Nós temos aí o Paraná que fez 2 jogos bons, deu 2 seguidas, perdeu agora em casa do Flamengo. O Atlético Paranaense que atravessa essa fase, mas também aí nós temos aí como grande clube o Santos, meu amigo e compadre Luiz Eduardo Brigantini está vendo aí em Realeza, nos assistindo. Um grande abraço, Luiz Eduardo. Nós estamos sofrendo com o Santos e estamos aí, com 1 pontinho na zona do rebaixamento, quem diria, meu compadre? Nós vamos dar uma paradinha agora, né, um rápido intervalo comercial, já a gente vai falar um pouquinho da abertura da Copa do Mundo. É isso aí. Grupos.
Vamos lá. Mais uma vez a gente pego de surpresa aí com o intervalo, mas aos pouquinhos a gente vai ajustando aí o programa. Os telespectadores estão falando aí, os internautas mandando a gente volta. O diretor mandou aqui no ponto aqui, disse que foi um erro ali na... Eu merchan, Açaí Concept e tal, nós estamos usando uns patrocinadores aí também, quem quiser vir junto com a gente pode vir. Nós estamos começando aí. Mas vamos lá, Rafa, o que nós vamos falar agora de Copa do Mundo? Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo começa nessa quinta-feira, meio-dia, né? Qual é o primeiro jogo? Nós vamos ter aí o primeiro jogo aí, Emirados Árabes e Rússia, a Rússia fazendo sua estreia. A Rússia não tem aí um retrospecto bom, não ganha um jogo desde outubro, né? Nesses amistosos da Copa do Mundo não ganhou nenhum jogo, só empatou e perdeu. Então eu vejo que a Rússia, claro, vai ter que abrir o espetáculo, mas eu acho que é perigoso já perder da Arábia Saudita na estreia. E além desses jogos aí, desse jogo de abertura, né, que se eu não me engano é meio-dia, né, para nós isso. A gente tem também um jogo importante na sexta-feira, né, doutor Anderson? Portugal e Espanha, né, já abrindo aí a Copa do Mundo, Perfeito. Já abrindo o grupo. Para vocês, quem que é o favorito? A Espanha, que é um time que já vem aí de conquista de Mundial, teve uma decadência na última Copa do Mundo, não se apresentou bem, né, na última Copa do Mundo, mas é sempre a Espanha. Ou o Portugal, que vem com o Cristiano Ronaldo aí buscando talvez a sua última tentativa de conquistar uma Copa do Mundo. É possível o Portugal conquistar? Assim como a Argentina conquistou em 1986, quando também não era favorita? Então, na verdade assim, a seleção de Portugal é uma seleção... seus jogadores são coesos, né? Assim, todo mundo dentro da sua posição joga muito bem. O time da Espanha, do último Mundial para cá, passou por uma transformação, acredito eu, que alguns jogadores que já estavam para se aposentar, vieram os novos jogadores. E o time de Portugal, lembrando que tem um mestre do futebol, que é o Cristiano Ronaldo. Então assim, é um cara que pode definir um jogo numa jogada, como também pode fazer com que o time se motive para o final da partida para acabar ganhando um jogo. Eu vejo que Portugal, mantendo-se ali, mostrando esse futebol que vem mostrando ao longo desses últimos tempos, apesar de que também foi para a Copa do Mundo numa marra também, né? Para se classificar para a Copa do Mundo. É que na verdade a eliminatória europeia é muito forte, né? A Itália ficou fora, a Holanda ficou fora, então nós estamos falando de 2 campeões mundiais que ficaram fora Mas eu acho que da Copa do Mundo. Portugal tem uma grande chance se o Cristiano tiver inspirado. Eu aposto muito na Espanha, Rafael. A Espanha vem, assim como o nosso retrospecto é muito positivo, o segundo melhor retrospecto desses jogos de eliminatórias e de amistosos é da Espanha. A Espanha também tem 15 vitórias, aí tem 5 empates, se não me engano, e uma derrota só, assim como o time do Brasil. O time do Brasil fez 20 jogos e a Espanha fez um jogo a mais, se não me engano. Mas nesse tempo aí, a gente está falando uma escalação que a gente tem Sérgio Ramos, a gente tem Sérgio Busquets, a gente tem Isco, Diego, nós temos só Diego Costa. Então a gente só tem craque nessa seleção da Espanha, né? A gente está falando do Iniesta, do Piqué. Então eu vejo assim o time da Espanha como um grande favorito para essa Copa do Mundo. Vai dar muito trabalho, eu acho que vai ser o primeiro do grupo dela. E além da Espanha e Portugal que a gente falou aqui, tem o Brasil que estreia no domingo também. Você está convidado a assistir lá no Açaí Concept, né? Exato. Faz o convite aí para quem queira assistir o jogo lá no domingo. O Hudson vai fazer esse convite, ou você que queira também passar suas informações de onde o seu grupo vai estar se reunindo no domingo. Importante isso aí para estar assistindo, pode passar para a gente aqui também. Tá? Além da Espanha, Portugal, quem mais? Alemanha, França, Brasil, Argentina, sempre poderosa. Na opinião de vocês, quem mais pode brigar aí pela essa conquista do título de campeonato mundial? Eu acho que a França vem forte também, Rafael. Meus filhos falaram isso. O time da França é um time muito completo, né? A base toda jogam em PSG. Eu gosto muito do Rabiot, joga demais, eu acho que é um meia fantástico, apoia, craque de bola. Eu vejo a seleção da França como uma das principais que figuram aí entre Alemanha, entre Espanha, entre Portugal também, mesmo estando aí no grupo da Espanha, mas eu vejo aí Brasil, Alemanha, França, Espanha, Portugal
como uma das principais. E a gente não pode esquecer do Uruguai também. O Uruguai tem bons jogadores, tem Suárez, tem Cavani, tem Godinho no Atlético de Madrid, que faz 10 anos que faz campanhas históricas, né, para o Atlético de Madrid. Eu aposto nesse meio aí. Um abraço também para o André Ricardo Franco, também, São Paulino, que entrou agora, não viu a gente, não sei se estava assistindo, mas não viu a gente falar bem do São Paulo. Eu acho que a Argentina está com um grande problema aí, né? Em relação ao técnico, que parece que rolou tá para cair. Rolou uma fé na concentração. Então, assim, eu acho que se eles conseguirem. Isso é o que os jornais falaram. Se eles conseguirem manobrar isso ali interno e ele continuar ali, eu acredito que a Argentina é um time também que a tendência é despontar dentro do Mundial. Domingo nós temos também o jogo pela manhã, o jogo do nosso grupo, que é Costa Rica e Sérvia. Então às 9 horas da manhã a gente tem o primeiro jogo aí do nosso grupo. E já antes, que antecede o nosso jogo aí, que é às 15 horas, no domingo, a gente já tem um aperitivo para ver aí. Pessoal, a gente acabou até se estendendo no horário, né? Bacana, porque teve vários assuntos aí a serem discutidos, o jogo da seleção brasileira, o Campeonato Brasileiro, que dá uma pausa agora nessa quarta-feira, e também aí a Copa do Mundo, que se inicia nessa quinta-feira. Então, assim, a gente queria agradecer a participação de todos aqui, né? O pessoal que curtiu, que compartilhou, que comentou, Emerson Tanque também, né? Tá entrando aí agora para nos prestigiar. E na sexta-feira a gente vai estar de volta, nesse mesmo horário aí, 6h30, né? Toda segunda e sexta a gente vai estar se reunindo. Se tiver sucesso, a gente aumenta, né? A gente aumenta a demanda aí. E a gente tem um recadinho também para dar para vocês, né? Para o público TIM. Nós temos aí, nós vamos ter a partir de depois da Copa do Mundo, o Otávio Augusto, né? Fazendo aí os seus comentários avalizados sobre o Cartola. Então ele vai dar dicas sobre o Cartola para que você que gosta de participar aí, passa vergonha, assim como um primo meu que pediu para printar o Cartola do Otávio para ele vai dar dica. Tem os caras aí na mesa aí, cara, que tem feito em 30, 28 pontos aí, não tá fácil não. Tá precisando ouvir a dica do cartoleiro, nós vamos ver a dica do Otávio. Fala galerinha, ligado no Esporte na Veia, aqui quem fala é o Otávio e quero avisá-los que depois da Copa do Mundo eu estarei dando dicas a vocês sobre o Cartola para que tenha melhor desempenho e ganhe de seus amigos nas ligas. Tamo junto e até! Tá aí a dica aí, pessoal que entrou agora, participou aí, o César Rossato também, né, tá participando, então a gente convida vocês para na próxima sexta-feira estarem presentes, talvez no meio de semana a gente tenha uma surpresa, né, um convidado, e aí a gente vai fazer um programa extra com esse convidado, nós não vamos anunciar agora também, porque depende de confirmação, e ficamos por aqui, um grande abraço a vocês aí, até a próxima sexta-feira.